Após realizada a instalação do pacote, chegou a hora de sua configuração. Mas antes de configurar, vamos conhecer quais são e para que servem os parâmetros que podemos configurar. Vamos falar nesse momento de 8 principais parâmetros de configuração de um servidor DHCP. Nesse slide, apresentaremos rapidamente 4. The DNS Update Style, Max Lease Time, Default Lease Time, Option Broadcast Address. Continuando, Option Routers, Option Domain Name Servers, Subnet Range e Host. A partir de agora, vamos explicar em maiores detalhes cada parâmetro comentado anteriormente. O parâmetro de DNS Update Style pode conter os valores none, ad hoc e interim. Ele define se o servidor DHCP irá atualizar o servidor de DNS na sua rede. No exemplo, definimos que não irá acontecer a atualização de DNS através da diretiva none. O Max Lease Time informa o tempo máximo que o cliente pode ficar com os parâmetros fornecidos. Esse número é dado em segundos. O exemplo apresentado, Max Lease Time 3600, define que cada cliente pode ficar com as configurações no máximo por 60 minutos. Vale lembrar que após esse tempo ocorre uma negociação de renovação dos parâmetros, totalmente transparente para o usuário. O Default Lease Time informa o tempo padrão que o cliente pode ficar com os parâmetros fornecidos. Se uma aplicação necessitar de um período maior, pode-se estender até o tempo definido no parâmetro comentado anteriormente, ou seja, Max Lease Time. Por exemplo, o tempo definido nesse slide, 1800 segundos, ou seja, 30 minutos. O parâmetro Option Broadcast Address informa o endereço de broadcast da rede. Nesse exemplo, o endereço de broadcast da rede 192.168.1.0 é o 192.168.1.255. O parâmetro Option Routers é muito importante, pois ele define o endereço de gateway da rede. No exemplo, temos o endereço 192.168.1.254. Lembrando que todas as diretivas options terminam com ponto e vírgula. O Option Domain Name Servers define o endereço de DNS da rede, ou seja, o endereço que fará a conversão de IP e domínio e vice-versa. No exemplo, temos o endereço 200.234.202.4. Vale lembrar que podemos ter mais de um endereço de DNS. Dessa forma, os endereços serão separados por um espaço. Nas diretivas subnet e netmask são definidos o range, endereço IP inicial e endereço IP final, que serão atribuídos aos clientes. Parâmetros como máscara de rede, endereço de gateway, endereço de DNS também são atribuídos. No exemplo, temos uma rede 192.168.1.0 com uma máscara de rede padrão da classe C, ou seja, 255.255.255.0 e com 50 IPs para serem distribuídos aos clientes, ou seja, do endereço IP 192.168.1.1 ao IP 192.168.1.255.
2.1.50.